Olá, vamos continuar aqui o nosso curso de ótica, agora entrando numa outra parte da ótica, que eu havia prometido desde o início, quando nós vimos a dispersão da luz, vimos como que funcionava o olho, eu falei que nós aprenderíamos como que nós enxergamos as cores, né? E isso é o que nós vamos começar a ver agora nessa aula, são as cores e as sensações. Nós temos que separar duas partes aqui. Uma é como que a física define cor baseado na constituição da luz, baseado na composição eletromagnética da radiação. E a outra é o que nós detectamos como cor, qual é a sensação de cor que nós temos. Esses dois aspectos são levemente diferentes um do outro e precisam ser entendidos para que você não se confunda entre aquilo que existe fisicamente, que é a radiação eletromagnética com um determinado comprimento de onda, e aquilo que você enxerga como cor, que é a sensação da cor. Então vamos começar aqui relembrando que a luz para nós é uma radiação eletromagnética e como toda radiação eletromagnética, ela tem um comprimento de onda, ela oscila no espaço e no tempo, como nós já vimos em aulas anteriores, e isso faz com que a radiação eletromagnética seja caracterizada por duas grandezas, né? O comprimento de onda, que é o quanto ela é periódica no espaço, e o quanto ela oscila no tempo, se eu ficar parado num ponto do espaço, que é a frequência. E esse comprimento de onda, ele é interessante porque ele pode mudar. Você pode ter uma radiação eletromagnética de comprimento de onda maior ou menor. E dependendo desse comprimento de onda, é que surgem as cores. Então a cor, do ponto de vista da composição da luz, do ponto de vista físico do que é a radiação eletromagnética, é esse comprimento de onda. E normalmente, quanto maior é o comprimento de onda, nós vamos da luz violeta, passa pelo azul, passa pelo verde, passa pelo amarelo, passa pelo vermelho e chega no infravermelho. Então, a variação do comprimento de onda varia a cor, que nós chamamos de cor da radiação eletromagnética. Se nós somos ou não capazes de detectar essa radiação, aí é outra coisa, aí já entra a sensação, que é o que nós vamos ver em seguida. Mas esse é o chamado espectro de cores. O olho humano, ele é capaz de detectar entre o intervalo um pouco abaixo de 400 até um pouco acima de 700. E você nota, que eu já falei disso quando vimos a dispersão da luz, né, através de um prisma em aulas anteriores, que cada uma dessas tem um índice de refração diferente. Mas o que é importante, você vê que o espectro da radiação eletromagnética é muito amplo. Ele vai de radiação cósmica, raios gama, raio-x, passa por ultravioleta, infravermelho, ondas de micro-ondas, aquilo que a gente usa em casa, ondas de rádio, ondas de potência. E o espectro visível, a parte de comprimento de onda visível é muito pequenininha. Então isso aqui é o que nós definimos como a cor, do ponto de vista da onda eletromagnética. Então, cor existe, está aqui, todas elas, não é? E dependendo do comprimento de onda, você vê uma cor diferente. Quando você sai aí na rua, você vê uma lâmpada amarela de sódio, ela emite a luz amarela, emite ao redor desse valor aqui. Se você vê uma outra luz, quando você vai ver aqueles luminosos de xenon, eles emitem aqui. Ou se você vê uma lâmpada de mercúrio, ela emite aqui, e aí tem que ter aquele pozinho branco para poder converter. Muito bem, isso é a composição do espectro eletromagnético. Agora, como que a gente enxerga a cor? Essa luz tem que chegar até o olho e ela tem que ser detectada, não é? Então ela interage com os chamados cones que nós temos dentro do fundo do olho, e nós temos três tipos de cone.
Um que detecta vermelho, um que detecta verde e um que detecta azul. Isso cria o chamado sistema RGB, porque é baseado nas cores que o ser humano é capaz de enxergar. Aí você vai falar assim, pô, mas então o ser humano não consegue enxergar o violeta, não consegue enxergar o amarelo? Consegue, mas através da composição de excitação dos cones. Os cones são excitados por comprimentos de onda diferentes. Aqui tem uma curva de excitação dos cones. Você vê, aquele que detecta o azul está centrado aqui em 470, o que detecta o vermelho está centrado aqui em 600 e quase 650, e o que detecta o verde quase em 550. Então você tem lá dentro do olho células que detectam preferencialmente essas cores. E quando você excita dois, você tem a mesma sensação de que eu excitasse num comprimento de onda intermediário. Então deixa eu explicar de novo. Se eu olhar uma lâmpada de sódio, que é amarela, eu estou num comprimento de onda aqui que excita tanto os cones verdes quanto os cones vermelhos. Mas uma vez excitado o cone, o cérebro aqui vai fazer a interpretação de que aquilo é o amarelo. Muito bem, agora, vocês vão ver que se eu jogar vermelho e verde, eu também, separadamente, eu excito só um cone, só o outro e tenho também a sensação de amarelo. Então, a existência do que eu enxergo como sensação de cor não é necessariamente o comprimento de onda que está ali. Isso é o que difere a sensação de cor da cor real, espectral, e isso nós vamos ver e vamos até fazer demonstrações. Muito bem. Para entender um pouco a sensação de cor, o que se faz é compor, porque agora eu posso compor luz e o seu cérebro vai enxergar essa luz de acordo com a composição, de acordo com a interação, a excitação dos cones que nós temos no fundo do olho. Então foi criado o chamado triângulo de Maxwell, que compõe as chamadas cores primárias RGB, né? Red, Green and Blue, do inglês, e dependendo da quantidade de cores que eu coloco aqui, ela chega no seu olho e você tem a sensação de uma cor totalmente diferente. Então eu posso começar com uma fonte azul e uma fonte vermelha, e dependendo de quão intensa é cada uma, você tem uma infinidade de sensações de cores. Tá certo? Então esse é o chamado diagrama de composição de Maxwell, que também nós vamos demonstrar e vamos ver, para você entender o que é a sensação, que está intimamente ligado àquilo que o olho é capaz de detectar e o cérebro interpretar, e realmente as oscilações eletromagnéticas da luz. É fantástico, né? Quer dizer, nós somos feitos para ter sensações além da natureza. Nós somos feitos para enxergar coisas que não estão ali fisicamente. Então a gente vai ver depois que colocamos duas lâmpadas de cores distintas e enxergamos uma terceira que não estava ali presente. Bom, o centro desse diagrama é quando eu estou compondo, estou excitando, vamos dizer, os cones vermelhos, verde e azul simultaneamente. Então o centro é branco, é a sensação do branco. Então a sensação do branco é a sensação de uma composição com todas as cores. Eu tenho que estar excitando todos os cones lá do fundo do meu olho para ter a sensação de branco. E, obviamente, dependendo da composição, eu passo por uma infinidade de cores, né? Quantas cores de fato existem? Do ponto de vista eletromagnético, infinitas, basta variar o comprimento de onda. Do ponto de vista das sensações, também infinita, basta variar as composições. Só que elas são, uma é o que o meu cérebro interpreta, baseado na detecção, na excitação dos cones, a outra é aquilo que existe de comprimento de onda ou de frequência da radiação eletromagnética. Então, nós temos que entender essa parte, porque afinal, para tudo que existe, a ótica que a gente aprende, ela está baseada em fazer a gente entender o universo que nós enxergamos. Portanto, as sensações são muito importantes. Como eu posso excitar cones diferentes, com cores diferentes e ter sensações diferentes, então, aí nós temos essas sensações diferentes. Se a gente fizer chegar num ponto
sensível do olho mais do que uma cor primária, por exemplo, todo mundo já viu essas composições onde você, né, aqui eu ilumino com várias cores e faço chegar ao seu olho de um ponto mais do que uma cor, você vai acabar tendo as sensações diferentes. Isso é a chamada adição. Existem vários experimentos que se faz. O disco de Newton, por exemplo, ele pega as 3 cores primárias e coloca para rodar. Como o seu olho não responde tão rapidamente ao movimento, não é? Quando você passa a coisa muito rápida, você não consegue ver detalhe. Então, de cada ponto que você está enxergando, uma hora vai estar verde, quando esse disco rodar, uma hora é verde, uma hora é azul, uma hora é vermelho, e a sensação, a hora que você coloca isso para rodar, a sensação é a sensação de branco. Se eu diminuir dessas fatias, então eu estou compondo de um ponto, vai passar por um tempo muito menor o verde do que o azul e o vermelho, e aí começa as sensações de inúmeras cores, tá bom? Então o tamanho dos setores vai dar a composição que você enxerga. E por que o movimento cria composição? Pelo que eu já falei para você. Como olhando num ponto, vai estar passando várias cores e o seu olho não tem a resposta rápida disso, então você acaba achando que daquele ponto está saindo mais do que uma cor e o seu cérebro então compõe as cores. Então também vamos fazer o experimento disso. A cor branca, obviamente, é quando você está excitando os 3 cones, é quando você de um ponto tem que passar as 3 cores primárias ou cores que contêm essas cores primárias. Nós definimos as cores primárias como as cores que não podem ser reproduzidas pela adição de 2 outras. Se eu tenho o vermelho, não há outra cor que eu possa compor aqui e você ter a sensação de vermelho. Então a gente chama para essa parte o vermelho como uma cor primária, mesmo acontecendo com o azul e com o verde. Então nós definimos como primária as cores RGB para a sensação humana, né? E isso é que hoje todos os instrumentos coloridos, televisão e tudo isso é baseado na emissão de vermelho, verde e azul. Tela LED, qualquer instrumento que tem que criar cor a partir dessas 3. Tá certo? Então, nós chamamos essas cores de cores primárias. E quando elas são adicionadas, eu gero as cores que nós vamos chamar de secundárias. Então, o amarelo, por exemplo, ele vem da adição do vermelho e verde. Existe a cor amarelo no espectro eletromagnético? Claro, lâmpada de sódio. Mas a sensação de amarelo pode vir quando eu adiciono vermelho e verde. Mesma coisa com vermelho e azul, dá magenta. E mesma coisa verde e azul, dá o ciano. Então, dependendo das cores que eu jogo no seu olho, ou que o seu olho recebe, excita cones, composição deles, e você tem essa sensação. Claro que nós vamos também fazer essas demonstrações, porque é fundamental você, nesse jogo aqui de cores e sensações, entender como que é que seu olho funciona. Muito bem. Então, essas cores primárias, ela é resultado, né, dessa soma, e a sensação da cor, você tem que entender o seguinte, o seu olho pega um ponto, aquele ponto é feito uma imagem no olho, como nós já aprendemos, né, quando estudamos o olho, tudo aquilo, não só o olho, como também estudamos os defeitos do olho, né? De um ponto deve advir mais do que um comprimento de onda. Quando isso acontece, a sensação da cor, ela não é, você não enxerga esse e depois esse, você enxerga aquilo que o seu cérebro vai interpretar, que é o amarelo. É muito interessante. Muito bem. Isso tudo é a composição, é como nós temos a sensação de cores. Agora, deixa eu explicar para vocês como que a gente enxerga os objetos. Tá certo? Porque o objeto, tem 2 maneiras de você enxergar um objeto. Quais são? Ou ele emite luz própria, uma estrela, ou alguém iluminou o objeto, a luz interagiu com o objeto e o resultado dessa interação chegou até você. Muito bem. É isso que nós vamos ver agora. Nós vamos ver como que ocorre a sensação de cor quando nós iluminamos um objeto. E isso acontece, eu jogo luz. Essa luz que eu jogo, ela pode ser absorvida
Normalmente, quando a luz é absorvida, ela pode virar calor ali dentro do objeto, ou ela pode ser refletida, ou ela pode ser absorvida e reemitida, ou ela pode ser transmitida pelo objeto. A composição de tudo isso é que dá a sensação da cor do objeto. Quando eu olho um vidro transparente, qual é a cor de um vidro transparente? Você vai falar, não tem, né? Porque toda a luz é transmitida. Então, o resultado da interação da luz com o objeto não deixa nenhuma cor. Aliás, até tem aquelas portas, né? Como você não tem luz vindo do objeto, aquelas portas de vidro que você acha que não tem nada, vai lá e bate a cabeça. Por quê? Porque não há na interação da luz com aquele objeto resultado de luz que vem para o seu olho. Muito bem. Vamos imaginar que nós temos um objeto, sobre ele incide luz branca e, como eu disse, você pode ter luz transmitida, você pode ter luz espalhada de volta, né? Você ilumina uma parede, a luz espalha e volta, e resultando disso, a luz que volta para você é a luz que tem a informação da cor que você vai enxergar, tá certo? Então, a porção que é absorvida, emitida, refletida ou transmitida é que dá a você a cor do objeto. Então, a cor observada é o resultado desse processo. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que entender por que eu jogo luz branca num carro. Muita gente acha que um objeto azul é um objeto que absorve luz azul. É o contrário, o objeto azul é o objeto que emite luz azul. Porque a luz, a cor que você enxerga, é aquela que finalmente chega até o seu olho, tá certo? Então eu vou dar um exemplo aqui. Nós vamos pegar um objeto, por acaso azul, e vamos iluminar com luz branca. Lembra, luz branca é aquela que contém todas as cores, o espectro, como nós estamos representando aqui. O que acontece é que todas essas componentes desaparecem. Elas não são convertidas, não é? Muita gente acha que um objeto azul converte luz numa outra cor. Não, ninguém converte luz, ninguém muda a cor da luz, não é? Só processos físicos mais complicados. Um objeto azul tem a capacidade de pegar todas as cores e somente devolver o azul. Então aquela coisa esotérica de que vista uma roupa azul, porque você tem que reter a energia do universo, não funciona. É melhor usar preto, que aí você desaparece toda a cor, você ficou com toda a energia. Então o objeto devolve o azul. Um corpo colorido, iluminado por uma luz monocromática, aqui acontece uma coisa interessante, que nós vamos ver na prática. Vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto, e ele tem 3 cores, as 3 cores primárias. Se eu iluminar com luz branca, eu vejo as 3 cores. Por quê? Porque a parte verde pega a luz branca, devolve o verde. A parte vermelha, mesmo com vermelho. A parte azul, mesmo com azul. Aí eu vou iluminar esse objeto aqui com luz vermelha. O que acontece? Acontece que a única parte do objeto capaz de devolver luz vermelha é essa. O resto fica preto. Então nós vamos também fazer essa experiência. Se você iluminar um objeto que é colorido a luz branca e você ilumina com uma luz monocromática, com uma cor específica, a parte que não contém aquela cor fica preta. Ela não devolve nenhuma luz. Se eu iluminar com a luz verde, só o verde devolve. Se eu iluminar com a azul, só o azul. Por isso que quando eu ilumino com o branco é que eu tenho a sensação de múltiplas cores e brincando com a luz que eu ilumino o objeto, eu faço esse objeto mudar de cor da forma que eu quero. Muito bem. Esses objetos que eu mostrei para você são aqueles que eu jogo luz e a luz é devolvida. E aqueles que a luz é transmitida. É a mesma coisa? Não, é o contrário. Enquanto um objeto que eu enxergo é a capacidade dele absorver a luz e devolver, a cor que eu observo num objeto transparente é aquela cor que não interagiu com ele, é o contrário. O objeto que eu vejo um colorido é a luz que conseguiu interagir e ser devolvida. Não desapareceu. O objeto transparente, a cor que eu enxergo dele, é exatamente a cor que não interagiu com ele e passou através. Então, se eu tiver aqui um objeto transparente, vermelho, por exemplo,
e eu jogo luz branca, só a cor vermelha que não interage com ele, então você vê. Então, quando você olha um vidro vermelho, ou uma garrafa vermelha, de todas as cores que incidem sobre ele, ele somente passa a luz vermelha. Portanto, se eu jogar aqui uma luz que não contém o vermelho, eu vou ver aquela garrafa preta, escura, como se fosse um objeto não transparente. A transparência e tudo isso é uma questão de como a luz interage com o objeto. O vidro pode ser totalmente opaco a determinadas cores. Por exemplo, se você jogar infravermelho num vidro que é transparente ao visível, aquela cor não passa. Então, se você conseguisse enxergar no infravermelho, você não conseguiria enxergar o infravermelho através do vidro, ou mesmo o ultravioleta, não é? Porque ele não passa pelo vidro. Então, ver os objetos através ou ver os objetos difundindo luz é um processo diferente. Resumindo, quando enxergamos um objeto, sua cor é a luz que ele nos devolve. Então, dado um objeto e eu enxergo ele iluminado, a cor que eu enxergo é a luz que ele é capaz de nos devolver. E quando eu enxergo através de um objeto, é a luz que ele não interage, é que ele transmite, né, de uma forma despercebida, sem que ele retenha essa luz e reemita ou faça algo desse tipo. Muito bem. Então, nessa aula, nós vimos um pouquinho sobre a sensação, essas cores. Na próxima aula, nós vamos agora ver como que a gente soma e subtrai luz e depois vamos fazer uma prática para demonstrar em tempo real tudo isso que eu falei para vocês, porque às vezes é difícil de acreditar, né? Dizer que você vai enxergar amarelo onde não tem amarelo, só vendo o praqueiro. Então nós vamos fazer a demonstração. Até a próxima aula.